pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo mostrando para vocês como eu faço o meu planejamento para dar a nossa aula na Escola Bíblica Dominical. Eu acredito muito que o planejamento é algo muito importante e fundamental nessa nossa rotina de aulas bíblicas. Assim como é importante a gente planejar bem tudo na nossa vida, quanto mais nós que somos professores, nós devemos ter essa preocupação de não dar aula aleatoriamente, de não simplesmente pegar a lição, porque talvez você tenha 10 anos, 5 anos, já tem muita habilidade e não se preocupar mais em planejar sua aula. Então, o planejamento direcionado pelo Espírito Santo faz toda a diferença nas nossas aulas e acreditem, os nossos alunos sentem isso. Vocês podem estranhar um pouco a luz, eu estou gravando à noite, essa semana foi intensa, muita correria, mas eu decidi gravar esse vídeo e que ele possa alcançar muitas vidas. Eu já peço para você se inscrever no canal, para que esse canal cresça e seja bênção na vida de muitas pessoas. Você, tia do Ministério Infantil, que tem tido dificuldade no seu planejamento, eu espero que essa dica te ajude. Bom, primeiramente, o item que não pode faltar durante o nosso planejamento, ou melhor, antes do nosso planejamento, é buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a primeira coisa que jamais pode faltar. Primeira coisa que todo professor do departamento infantil, ou seja, de que área for, principalmente na sua vida congregacional, na sua vida ministerial, que não pode faltar é a busca pela direção do Espírito Santo de Deus, porque nós não temos muito a dar de nós mesmos, mas quando a gente busca essa direção de Deus, a gente vê a diferença. Muitas vezes não tem nem muito recurso, você não tem nem um ambiente adequado como você gostaria, mas a direção do Espírito Santo, ela faz uma diferença muito grande e isso marca o coração das nossas crianças, certo? O segundo item é que todo estudo que nós formos dar, nós devemos ter base sólida, base bem firmada na palavra de Deus. Então, todo estudo que nós formos dar, ele jamais pode ser fruto de achismos. Ele tem que estar fundamentado na palavra de Deus. E isso você tem que estudar fundo, para que a gente traga uma aula recheada de versículos, recheada de versículos que possam nos ajudar a comprovar para essa criança de que a palavra de Deus, ela é a verdade, certo? O próximo item é a revista, né? Não sei qual revista que vocês adotam aí, mas aqui a gente adota a revista da CPAD. Nesse ano eu estou com a turma de pré-adolescentes. Nos anos passados eu ficava com primários, certo? Eu também já trabalhei com maternal, mas esse ano é com os pré-adolescentes. Infelizmente, nós ainda temos uma grande dificuldade na nossa congregação local. Dizer assim, nós temos que dar aula para várias faixas etárias de criança numa mesma turma, porque as crianças são poucas e não tem como dividir a turma por conta disso. Então, tem que ter todo um jogo de cintura, porque o assunto que é interessante para os pré-adolescentes não é interessante, não chama a atenção de crianças de 4 anos, por exemplo. E assuntos que são para crianças de 4 anos também não chama a atenção para os adolescentes. Então, tem que haver, né, uma graça muito grande para a gente conseguir suprir as necessidades de ambas as crianças, sendo que cada um está na mesma turma, certo? Mas Deus tem nos dado graça e vai continuar nos dando em nome de Jesus. Então, essa é a revista de pré-adolescente da CPAD. Espero que vocês venham de ver. E uma outra parte que eu acredito que é fundamental é o nosso caderno de planejamento. Esse eu tirei algumas cópias da internet mesmo. Procurei mais ou menos como que eu queria, né? Plano de ação. E aí eu criei. Vou mostrar um pouco pra vocês. Pronto. Está nossa chamada, né? Tem a data, aí tem o local de colocar o número de ofertas, o número de presentes, os números dos que estão ausentes, visitantes, bíblias, revistas, enfim, né? Todo o relatório da aula. E também tem essa parte que eu uso sempre, faço questão, porque me dá um norte muito grande. A lição por si só, ela já é muito boa, já ajuda você a entender o objetivo, já deixar algumas coisas bem destacadas, dá um auxílio muito grande. Mas mesmo assim, eu ainda sinto a necessidade do meu
próprio planejamento, daquilo que eu quero, além do que a lição já me dá a direção, daquilo que eu quero enfatizar mais, né? E aqui tem, né, o local da lição que nós vamos dar, versículo para memorizar, o objetivo do ensino, o objetivo principal. Também temos ênfase a criança não salva. Temos o cântico principal, no caso eu sempre uso 2 louvores, um da harpa e outro que não é da harpa. Também tem o momento missionário, que é o momento que você vai estimular a sua criança a propagar aquilo que ela aprende na escola bíblica dominical. Então há toda uma preparação, principalmente para esse momento, de conscientizar, de estimular a nossa criança de que aquilo que ela está aprendendo, ela tem que repassar, ela tem que passar adiante aos seus familiares, aos seus vizinhos, aos seus colegas de classe, certo? Temos também aqui a atividade do professor, a atividade do aluno e tem os recursos. Aqui na atividade do aluno, a própria revista ela já tem alguns questionários, certo? Em cada lição tem no mínimo 3 questionários. Então tem essas espécies de questionário. A minha está respondida porque é de professor, mas tem esses questionários, gente, certo? E além disso, às vezes, quando eu acho que há uma necessidade para que o assunto fique mais enfatizado, eu procuro outras atividades ou eu mesmo elaboro alguma atividade, giro direitinho e levo para as crianças, certo? Mas geralmente, como essa turma é uma turma bem mais avançada, a gente está usando mais os questionários da nossa lição. São alunos muito bons e muito dedicados, certo? Então a gente tem essa questão aqui. E os recursos, né? Que aqui é a lista de recursos que eu vou usar para aquela aula. Alguns recursos que a lição já me dá, né? Me dá direção, já me indica. E outros recursos que eu mesmo quero usar. Algo que eu quero, né? Para enriquecer a aula, eu já vou colocando, já vou planejando. Devido à correria da semana, muita correria, principalmente nesse fim de ano, onde a escola fica mais... Os trabalhos eles ficam mais intensos devido a toda a correria de entrega, de material, de documentação, enfim. Fica bem difícil, mas o ideal que eu considero é que a gente comece a estudar, folhear a revista desde a quarta-feira, pelo menos desde a quarta-feira, né? É muito bom se você pudesse dar uma lida, por exemplo, na segunda você começa a ler, você dá uma lida geral na lição, e aí na terça você já vai ver o que material você vai usar. Na quarta você já vai dar uma revisada na lição. Certo é que quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você ora, quanto mais você se recheia da palavra de Deus para trazer esse complemento maior para a aula, tudo isso faz um diferencial muito grande. Quanto mais você estuda, quanto mais você se planeja, maior será o resultado durante as aulas, certo? Você tem que se preocupar com a linguagem que você vai usar, né, naquele momento, com a linguagem que ela é necessária, vamos dizer assim, qual linguagem ela cabe no momento da aula, que linguagem cabe para aquela faixa etária. Por exemplo, uma linguagem que eu uso com crianças de 4 anos, eu não tenho como usar essa mesma linguagem com uma criança de uma criança que já é pré-adolescente. Então essa foi um pouquinho, né, o que mudou esse ano para mim. Eu dava aula para crianças de primário, era um tipo de linguagem para criança pré-adolescente, quanto mais nos dias de hoje, que as nossas crianças nessa faixa eles já estão né, um pouquinho além, já estão ali mudando de fase, os pensamentos começam, né, a serem diferentes, já vai naquele momento de transição de criança para pré-adolescente. Então é um momento que a linguagem tem que ser diferente, a aula tem que ser diferente, certo? Outro recurso que eu também uso bastante é o computador, é a internet, né? Às vezes tem palavras que talvez não sejam tão novas, ou alguma coisa que ficou alguma dúvida, que ficou alguma dificuldade. Aí eu vou me aprofundar, vou procurar buscar para poder trazer uma clareza maior para nossa aula e também para responder possíveis perguntas que possam surgir. Então aqui eu procuro, né, os louvores, por exemplo, se tem um tema e ali tem um louvor, eu tenho que trazer um louvor conforme o tema. Se eu não conheço algo parecido, então eu vou pesquisar algum louvor. E isso é bom que seja feito com antecedência, porque se você não souber o louvor, você tem que aprender primeiro para você poder cantar o louvor na igreja com as suas crianças, ensinar para as suas crianças, né? Então, uma outra forma muito boa que eu gosto de fazer, também pode até ser usado com os versículos bíblicos,
é usar louvores na hora do versículo bíblico, né? Então, gente, esse é um pouquinho do meu estudo, né? O que eu indico para vocês é que estudem muito a lição, não deixe para pegar na última hora. Então, tentem começar isso desde o início da semana, por mais que a vida hoje em dia é muito corrida. Faça como eu, leve a lição para o trabalho, o tempo que você estiver vá lendo, vá folheando, vá se alimentando, vá entendendo o real objetivo daquela lição, o que ela quer passar, e vá pedindo direção a Deus. Quando não tiver recursos, não desanime, peça estratégia a Deus, que Deus com certeza irá te ajudar. Gente, eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar e que possa alcançar muitas vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, nos ajuda muito, certo? E continue compartilhando e orando pelo nosso ministério em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.